Vamos lá para a correção da prova do concurso que teve aí final de semana, Polícia Civil, agente agora, tá? As questões de direito administrativo. Vamos lá, questão 11. Assinale a alternativa que indica corretamente o princípio geral que disciplina a prestação de serviços públicos, orientando que os mesmos devem ser remunerados a preços moderados, de modo que o poder público avalie o poder aquisitivo dos usuários para que, por dificuldades financeiras, não sejam alijados do universo de beneficiários do serviço. A gente viu isso, aqueles princípios específicos do serviço público, e dentre os princípios falava da questão dos preços moderados, que são preços o quê? Módicos. Aí aqui já, na hora, a alternativa correta é a letra B. Eficácia tem a ver com a relação do custo-benefício, a universalidade tem a ver com a prestação a todos, impessoalidade, aquela questão da igualdade, do não detrimento, e compulsoriedade não é princípio aí do serviço público, né? Vamos lá, próxima questão. Não constitui características da sociedade de economia mista. Não constitui. São criadas por autorização de lei. Ok, está lá no artigo 37, elas são criadas por autorização legislativa. Adotam forma de sociedade anônima, exatamente. As sociedades de economia mista só podem ser SA. São pessoas jurídicas de direito público. Não, são pessoas jurídicas de direito privado. Questão correta, letra D. As outras, controle acionário pertence ao poder público? Sim, as ações com direito a voto pertencem em sua maioria ao poder público. Tem como objetivo a exploração de atividade econômica ou prestação de serviço público, corretíssimo. Vamos lá para a próxima. Questão 13. A respeito do prazo que o Estado dispõe para exercer o seu direito de regresso contra o agente responsável pelo dano causado a terceiro, deduzindo a pretensão indenizatória para ressarcir-se daquilo que pagou ao lesado a título de indenização, esse prazo ele é imprescritível, gente. Toda vez que a gente fala de ressarcimento ao erário, né, como regra, a gente tem a imprescritibilidade. Então, você nem fala aí dos outros prazos, ok? Vamos seguindo. Questão 14. Designa o princípio fundamental da administração pública, cujo núcleo é a busca de produtividade e economicidade, que impõe a execução de serviços públicos com presteza, perfeição, rendimento funcional, a fim de reduzir os desperdícios de dinheiro público. O que é isso, né? Isso nada mais é do que eficiência, o princípio da eficiência administrativa, que também está lá na Constituição, aquela coisa da boa administração, dos resultados, né? Legalidade é só fazer o que está dentro da lei, a probidade tem a ver com os atos probos, né? A legitimidade são os atos legítimos, não seria um princípio, e a imparcialidade tem a ver também com a ideia da impessoalidade, do você ser impessoal. Então, alternativa correta, exatamente, letra D. Classificação de agentes, né? Uma determinada categoria entre os agentes públicos congrega o maior número de integrantes ocupantes de cargos funcionais. Aí a gente já deduz, nossa, qual é o que ocupa maior número? Vamos lá. Eles exercem em caráter de permanência uma função pública em decorrência de relação de trabalho e recebem correspondente remuneração. Assinale a alternativa que a identifica. Gente, o que é isso? É servidor público, né? É o que tem maior número, sim, tem caráter de permanência, sim, exerce função pública em decorrência da relação de trabalho, sim, recebe correspondente remuneração. Agente delegado, não, que são particulares, né? São aqueles colaboradores. Os agentes honoríficos, é aquela classificação lá do ELI, né? Transitórios ou requisitados, são aqueles designados transitoriamente, né? Por exemplo, os jurados, né? Os agentes colaboradores também entram ali como particulares em colaboração com o poder público, né? E servidores eletivos a gente podia encaixar ali até como agente político, que são aqueles eletivos. Então, a correta realmente servidor público. Vamos lá, questão 16. Assinale a alternativa incorreta a respeito do poder de polícia da administração pública. Alternativa A. A Constituição brasileira autoriza os entes federativos a instituir impostos e taxas em razão do exercício do poder de polícia. Poder de polícia, pessoal, ele vem lá do Código Tributário Nacional. E lá no Código Tributário Nacional, onde tem um conceito do poder de polícia, ele fala que é permitida a instituição de taxa, não de impostos para o exercício do poder de polícia. Então, a alternativa incorreta já está aqui, ó, letra A. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras. A manifestação do poder de polícia ocorre quando o poder público interfere no domínio dos interesses privados, restringindo direitos individuais. Exatamente, você pode restringir, você pode fiscalizar, você pode fechar estabelecimento, né? Vamos lá, alternativa C.
Além das atribuições típicas de corporações policiais, as atividades oriundas do poder de polícia também são executadas, também são exercidas por outros órgãos administrativos corretos. Quem são essas corporações policiais? Os bombeiros, por exemplo. Eles exercem poder de polícia, né? Afigura-se inválido o ato de polícia praticado por um agente de ente federativo que não possua competência constitucional para regular a matéria. Exatamente, né, pessoal? Você tem que ter competência em lei para poder exercer o poder de polícia. E a alternativa E, o exercício do poder de polícia encontra fundamento no princípio da supremacia do interesse público. Exatamente, né? Por isso que você tem essa manifestação de interferência nos interesses privados. A supremacia do interesse público está ali. Questão 17. Assinale a alternativa correta sobre a classificação dos atos administrativos. Mais uma de classificação. Agora dos atos. Então vamos lá, alternativa A. Os atos gerais são aqueles que se pré-ordenam a regular situações jurídicas concretas, como o exemplo da licença de construção. Gente, atos gerais são atos sem destinatário específico, tá? Serve a todos numa mesma situação. Alternativa B. Denominam-se os atos de gestão aqueles que se caracterizam pelo poder de coerção da administração, não intervindo à vontade dos administrados para sua realização. Pelo contrário, né, atos de gestão são aqueles que não têm coerção, eles estão de forma horizontal ali, não tem esse poder de comando. Alternativa C. Os atos revogáveis são aqueles que a administração pode expurgar do mundo jurídico por razões meramente administrativas. O que é isso, meramente administrativa? Razões de conveniência e oportunidade. Está correto, alternativa C. Vamos ver as outras. Os atos discricionários são aqueles que o agente público pratica reproduzindo os elementos que a lei previamente estabelece, sem margem de liberdade para avaliação da conduta da administração. Isso é o quê? Ato vinculado, tá, gente? Ato discricionário você tem margem de liberdade. E a alternativa E são atos declaratórios, aqueles que alteram uma relação jurídica, criando, modificando ou extinguindo direitos. Na verdade, eles não criam e modificam, eles só reconhecem, só declaram. Vamos lá, questão 18. A rescisão, contratos. A rescisão dos contratos administrativos poderá ser determinado por ato unilateral e escrito da administração nos seguintes casos. Ele está pedindo da unilateralidade. 1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos. Correto, está lá no artigo 78, inciso 1º. 2. A não liberação por parte da administração de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento dos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto. Gente, isso é causa de suspensão do contrato, que pode lá na frente vir a gerar uma rescisão, tá? Mas aí o próprio contratado vai requerer a rescisão judicialmente. 3. A dissolução da sociedade ou falecimento do contratado? Ok, artigo 78, inciso 10. E o atraso injustificado do início da obra, serviço ou fornecimento. Veja que ele falou atraso injustificado. Correto, artigo 78, inciso 4. A alternativa correta é a alternativa 1, 3 e 4, letra D. Está aqui embaixo no cantinho. Vamos lá, quase não deu no PowerPoint. Questão 19. Assinale a alternativa correta a respeito do tema licitações. A. A tomada de preço é a modalidade de licitação adequada para a contratação de obras e serviços de engenharia até 150 mil. O que é isso? Convite, tá? Tomada de preço é até 1.500.000. Está lá no artigo 23. B. O autor do projeto básico ou executivo não poderá participar direto ou indiretamente da licitação ou da execução da obra. Corretamente, está lá no artigo 9º, inciso 1º, tá, gente? Ele não pode participar. Aquele que faz o projeto básico ou o projeto executivo não pode participar da execução da obra. Vamos ver por que as outras estão erradas. C. O regime de licitações referem-se exclusivamente aos órgãos da administração direta, não se aplicando às autarquias e fundações públicas. Falso. Está lá no artigo 1º. Ele se aplica às autarquias, se aplica às fundações públicas, se aplica às empresas públicas, se aplica às sociedades de economia mista, às outras entidades controladas, tá? Ele vai se aplicar. D. As normas de licitações e contratos não podem conferir tratamento diferenciado e favorecido às micro e pequenas empresas de pequeno porte. Né? Empresas de pequeno porte. Faltou o porte aí na questão, né? Eu acho que na prova também deve ter faltado. Gente, está errado, porque pode, tá? Isso está lá no artigo, está lá na Lei 8.666, tá? Ela fala que as preferências definidas, elas podem ser abrangidas, elas podem ser favorecidas às empresas de micro e pequeno porte. E letra E.
Denomina-se empreitada por preço global a contratação da execução de obra ou serviço por preço certo de unidades determinadas. Gente, preço certo de unidades determinadas não é contratação por preço global, né? Aqui é contratação por unidade, né? Quando você contrata preço global, você contrata o preço da obra inteira, tá? Não por unidade. Vamos lá para a última questão. De acordo com a legislação, é inexigível a licitação para. Aí é o quê? Inexigibilidade de licitação. Vamos ver se quais são as hipóteses que podem se encaixar no artigo 25 da 8666. Construção, ampliação, reforma e aprimoramento de estabelecimentos penais desde que configurada a situação de grave e iminente a risco de segurança pública? Não, isso não está nas hipóteses exemplificativas da 8666. A celebração de contratos para a prestação de serviços de organizações sociais qualificadas no âmbito da respectiva esfera de governo para atividades contempladas no contrato de gestão? Também não está lá dentro das nossas hipóteses do artigo 25. Aquisição ou restauração de obra, de arte, objetos históricos de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou inerentes à finalidade da entidade? Também não. Gente, isso tudo é hipótese de dispensa, né? Compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento da finalidade princípio da administração, cuja necessidade de instalação e localização condicione em sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado segundo a avaliação prévia, também dispensa de licitação. Então, o que sobrou para a gente? A letra E, vamos ver se está correta. Contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada da opinião pública. Corretíssimo, lá no artigo 25, aquele nosso famoso artista consagrado, né? Vamos lembrar de quem? A gente sabe do Bocelli, que foi contratado aqui. É isso aí, pessoal. Até mais.